Amores, hoje nós vamos trabalhar um tema que é importantíssimo tanto para os vestibulares quanto para as provas militares, que é a agricultura brasileira. Eu tenho certeza que você já assistiu na Globo aquele comercial assim: agro é tech, agro é pop e agro é tudo. Eu costumo dizer que, cara, isso é muito geografia. Até porque, se o agro é tech, é pop e é tudo, é porque certamente a agricultura nacional tem uma grande participação na economia do país. Só que eu preciso que nós iniciemos lá atrás para investigar como que esse setor primário, o setor agrícola, hoje se torne algo muito especial. E isso vem lá de trás, no momento onde o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. A principal característica para a agricultura brasileira é a marca da concentração fundiária. Em outras palavras, eu tenho muita terra na mão de poucas pessoas. Eu tenho duas causas históricas para isso. A primeira foram os sistemas de capitanias hereditárias. Quando os portugueses chegaram aqui, os caras viram a terra gigantesca e conseguiram e buscaram parcelá-la em vários lotes, onde esses lotes eram doados para quem já tinha uma certa ligação com o poder da corte, o poder de Portugal. Nesse sentido, se eu doava uma grande porção de terra para uma pessoa ou um grupo específico, tá claro que essa terra iria ser passada de pai para filho ao longo do tempo. Esses indivíduos seriam os grandes latifundiários. Amores, além da capitania hereditária, eu também tenho, em 1850, a assinatura da Lei de Terras. E essa Lei de Terras vai mudar o panorama do acesso à terra no país. Depois dessa data, desse ano muito importante, terra no Brasil só seria adquirida através da compra, não mais pela doação. Então pensem comigo, se eu já era um latifundiário que possui uma grande quantidade de terras e essa terra de uma hora para outra passa a se tornar uma mercadoria, cara, eu tô rico. E eu poderei vender para quem eu quiser e assim ganhar muito mais dinheiro ou então até anexar novas terras. Portanto, a concentração fundiária brasileira é o que explica também um pouco dos conflitos fundiários que nós possuímos até os dias de hoje. Os grileiros são aqueles indivíduos ou aquelas pessoas que fraudam documentos para adquirir a posse da terra, e também os poceiros, pessoas que acabam invadindo a terra alheia buscando conquistá-la através da posse. E mais do que isso, eu também tenho o pequeno proprietário que acaba sofrendo uma pressão muito grande desse sistema agrícola, fazendo com que, portanto, eles sejam as grandes vítimas aí desse processo de concentração fundiária. E não podemos esquecer também dos indivíduos que não possuem nenhum acesso à terra, os chamados sem terra. E aí, para facilitar a luta por essa posse, esses indivíduos acabam se reunindo, se organizando, na década de 70 ou 80 no Brasil, mais específico na década de 80, com o crescimento do Partido dos Trabalhadores, o PT, e assim criam e assim surge o MST, que é o Movimento do Sem Terra. Portanto, essa concentração fundiária, ela será a consequência de um processo histórico que nós acabamos de observar, que até hoje traz marcas específicas, tanto na luta pela reforma agrária, como também pela questão da disputa de terra no Brasil. Agora que você já entendeu a característica da agricultura brasileira, eu posso passar por um outro ponto, que é aquele ponto que vai analisar o espaço agrário se desenvolvendo ao longo dos períodos no Brasil. Eu coloquei nesse esquema aqui atrás, que eu vou inclusive deixar como foto lá no meu Stories, na parte de bastidores, depois você vai lá e confere, alguns períodos, algumas culturas agrícolas que desenvolvem o país naquela ocasião. E aí em cada uma eu vou colocar um ano ou um século específico. Século XVII foi o momento em que começou a se desenvolver a plantation da cana-de-açúcar. Não se esqueça, plantation é quando eu desenvolvo a agricultura para exportação em grandes propriedades e mais do que isso, uma monocultura. Portanto, essa plantation da cana seria voltada para exportação, o que traria muita grana para a coroa portuguesa naquele momento. Já no século XVIII, a gente pode já pensar na pecuária, tanto em Minas Gerais como no sul do Brasil, que iria ser responsável não só pela pecuária do gado de corte, a carne, mas também a pecuária leiteira. E também, através desse tipo de cultura, eu tive a interiorização da ocupação do território nacional. Isto é, o gado, na medida em que ele vai caminhando, ele acaba gerando novas posses de terra para o Brasil e para Portugal naquela ocasião. Você também não pode esquecer que a partir do século XIX eu tenho novas culturas que ganham também muita força. Cacau, tabaco, algodão e a tão importante borracha que iria
me fornecer o látex, que seria exportado, mas também iria ganhar muita força no Brasil a partir de um mercado interno. Amores, essas culturas iriam, portanto, desenvolver a agricultura nacional até meados da década de 30 no Brasil, porque a partir daquele momento o Brasil começa a se tornar industrial e a consequência desse processo será a modernização do campo, isto é, esses maquinários industriais passam a fazer parte do processo agrícola. Nesse sentido, nós chegamos no último ponto, na última parte dessa aula, que fala a respeito dessa inovação tecnológica que vai para o campo. Primeiro ponto, a Revolução Verde, que ocorre lá nos Estados Unidos e que fornece a países mais pobres maquinários, insumos agrícolas, isto é, equipamentos para o campo, chega no Brasil. E aí eu tenho tratores inovadores, eu tenho aí sementes, inclusive aquelas sementes transgênicas, que são organismos modificados geneticamente em laboratório, e isso vai potencializar a minha produção. Ao mesmo tempo que eu tenho um aumento da produtividade, eu terei o acirramento ou a evolução de problemas clássicos sociais envolvendo a agricultura. Quem não tem acesso a esses insumos vai ficar à margem do processo agrícola. E mais do que isso, a cidade passa a pressionar o campo, tornando-o cada vez mais dependente. Isto é, o campo passa a ser dependente do desenvolvimento tecnológico industrial das cidades, haja vista que as indústrias estão nas cidades. Segundo ponto importante, amores, depois da Revolução Verde eu começo a desenvolver a criação de uma entidade muito importante que são os complexos agroindustriais. Lembra do que eu te falei do comercial da Globo? Agro é tech, agro é pop, agro é tudo? Quando eu falo que o agro é tech, eu já estou afirmando que existe uma entidade, uma instituição que junta o processo agrícola do processo industrial. Essa entidade é conhecida como complexo agroindustrial. A produção vai aumentar muito, mas cada vez gerando desemprego estrutural. Isto é, sai a mão de obra humana e entra a mão de obra vinda das máquinas. Um outro ponto importante que você não pode esquecer é, na realidade, com relação à modernização agrícola, todos os processos que vão desencadear uma inovação e essa tecnologia chegando em outras áreas. O último ponto que aparece muito em prova é a chamada expansão da fronteira agrícola. Em outras palavras, esse maquinário vindo da Revolução Verde, ganhando força a partir dos complexos agroindustriais, vai chegar em novas regiões do Brasil. Essas regiões são Centro-Oeste e Norte, sobretudo Centro-Oeste, não se esqueça dessa área. É ali que vai se desenvolver a cultura da soja, ou a sojicultura, que vai gerar muita grana para o Brasil na medida em que nós exportamos uma grande quantidade de mercadorias. E aí, meus amores, é muito fundamental que você não se esqueça. Quanto mais a agricultura avança para o Centro-Oeste, também para o Norte, as consequências socioambientais são muito perversas. Os biomas típicos daquela área, no Centro-Oeste eu tenho o Cerrado e na região Norte eu tenho a Amazônia, serão dizimados, destruídos por conta desse avanço da fronteira agrícola. Você também não pode esquecer que muitos sulistas migraram para as regiões do Centro-Oeste buscando novas oportunidades de trabalho. Portanto, está vendo como é importante você linkar os temas? Migração, população, juntando aí com a agricultura. Amores, a partir de agora, você já consegue, nesse grande resumo da matéria de agricultura brasileira, matar as principais questões envolvendo esse tema. Fica ligado aqui nas redes sociais do Geografia Positiva e, cara, compartilha quanto você puder essa aula para as pessoas que precisam estudar na quarentena e pós-quarentena, se Deus quiser, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tamo junto, bye bye.